Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o KJNT, Fundo Kijani, entender um pouquinho mais como ele está afetando de maneira negativa o teu portfólio, te entregando um dividendo mais baixo e prejudicando a sua receita anual. Vamos dar uma olhada nessa primeira imagem. Já é possível perceber, olha lá no mês de agosto de 2024, ele estava ali CDI mais 1,7, então estava entregando acima do CDI ainda naquele período. Quando nós vamos aqui já para o mês de dezembro de 2024, ele virou CDI menos 0,80. Então, isso aqui demonstra que o portfólio começou a ser afetado e entregar menos do que o CDI no período. Então, esse é um aspecto muito negativo. E quando a gente vai para o mês de julho de 2025, nós já vemos aqui CDI menos 1,4. Então, está entregando abaixo de CDI para um aumento de CDI de 15%. Então, isso é muito negativo. E vamos passar um pouco mais nesse vídeo para que você entenda porque está sendo afetado o seu portfólio. Quando nós vamos aqui para a distribuição geográfica, nós já conseguimos enxergar que hoje 31% aproximadamente tem alocação no Mato Grosso, 17% no estado de São Paulo, 7,5% no estado de Goiás, 7,4% no estado do Paraná e por aí vai. Então, tem uma diversificação geográfica ali de vários ativos, só que ao mesmo tempo, como o setor agro como um todo veio muito para baixo nesse ano de 2025 e também no ano de 2024, então está sendo muito prejudicado, causando ali, nesse momento, uma aversão muito grande e prejudicando os seus dividendos. Quando nós vamos aqui para pulverização por setor, nós vemos aqui também que há uma grande pulverização. Armazenamento e logística é 7,4%, o produtor pessoa física é 6,8%, varejo, insumos agrícolas 6,4%, biocombustível 7,4%, etanol 10%, por aí vai. Mas mesmo assim, estamos tendo um ano, um período ao qual todo o setor do agronegócio está um pouquinho mais comprometido, está prejudicando o fundo da Kijani também, então automaticamente está batendo ali nos dividendos. Quando nós olhamos aqui para o portfólio do fundo, nós vemos que 84% está atrelado ao CDI, enquanto que 16% está atrelado ao IPCA. Então, muito mais focado em CDI. E quando nós vamos aqui para a distribuição por duration, que basicamente é quando que vence esses ativos. Então, 50% em até 2 anos a duration, então mais ou menos ali um vencimento de 5 anos. Enquanto isso, de 2 a 4 anos, 35% de duration. Então, nós conseguimos enxergar aqui que é um ativo que vai vencer em aproximadamente 8 anos. E quando nós vamos ali para cima de 4 anos, 14,7%, então isso indica mais ou menos uns 10 anos para vencimento. Na carteira média, deve ser em torno ali de uns 5 anos e pouquinho, para vencer todos os ativos. É claro que vai ter um ativo que vai vencer um pouco mais longo, outros mais curtinhos ali. Então é um vencimento legal para uma taxa boa. Mas por que está afetando o seu portfólio? Por que está afetando o seu dividendo? Vou te mostrar um pouco mais. Quando nós vamos aqui tentar entender a taxa média da carteira, tem CDI mais 4,3, uma baita taxa, e IPCA mais 8,73, também uma excelente taxa. Mas por que mesmo assim, com essas taxas boas, você não está conseguindo ter uma boa rentabilidade? Eu quero falar com você que tem esse fundo no portfólio, está insatisfeito com a rentabilidade. Estou disponibilizando um bate-papo comigo, estou deixando meu telefone aqui embaixo e também o QR Code aqui no canto, para que a gente consiga conversar e bater um papo sobre como que um fundo que está com esse perfil de alocação está minguando os seus proventos mensais e como a gente pode fazer a solução disso tudo. Vou deixar novamente aqui meu telefone, então só me chamar ali para a gente bater um papo. Tenho total certeza que vai atender a sua demanda. Olhando então aqui um pouco mais para a carteira do fundo, nós vemos ali o CRI Alvorada, que é de armazenagem e logística, que tem CDI mais 4% no portfólio, uma taxa muito boa. É hoje 7,38% do portfólio. Aonde que está o ponto negativo aqui, pessoal? A gente vai olhando aqui ativo por ativo, e quando a gente vai nessa linha do duration e tem um tracinho, não tem um período ali exato, significa que são ativos que deram problema, que é o caso ali do Rocasher, que é o caso AgroGalaxy 3. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem taxas muito boas, só que aproximadamente ali 15, 20% do fundo tomou inadimplência. Então, isso está prejudicando diretamente os seus proventos, fazendo com que venha abaixo do CDI. Olhando para o portfólio, 99,18% está alocado e hoje o preço de cota é de 10 centavos. Vamos entender um pouquinho mais como que esse 10 centavos está sendo afetado. Vamos entender um pouquinho mais como é que esse 10 centavos está sendo afetado logo mais. Quando nós vamos aqui para as receitas, pessoal, pode ver que a receita de maio, junho, julho, estão vindo ali numa média, né? Natural, vai ter um período de CDI, etc. E quando a gente vai para a despesa também numa média muito tranquila. O que acontece, pessoal? Se vocês forem ver, o resultado por cota, que é a última linha, era para ter dado quase 11 centavos ali em maio, 10 centavos em junho, 9 centavos em julho, só que a distribuição foi 0 em maio, 0,3 referente ao mês de junho e 0,1 referente ao mês de julho. O que isso significa, pessoal? Que o fundo está recompondo cotas, ou seja, ele tomou uma inadimplência e para ele não ficar com o preço da cota abaixo, ele vai ter que recompor, vai ter que pegar aquele dividendo do mês e recompor cota, para valer novamente os 10 centavos por cota. E quando nós voltamos para a primeira imagem,
você pode ver aqui que no mês de agosto, setembro, outubro, novembro do ano passado, eles estavam pagando ali em torno de 0,90, 0,80, 0,7, então ele estava pagando bem linear. Quando chegou nesse mês de abril, maio deste ano de 2025, pagou 0 centavos. 0 centavos em maio, 0,3 centavos em junho. Então, isso prejudicou muito o portfólio, de maneira geral. Então, isso está fazendo com que o seu provento fique minguado e fique muito abaixo daquilo que você deveria ter. E para entender um pouco mais, dá uma olhada aqui comigo. Nós vamos ver ali o dividend yield, aquela linha que está ali embaixo. Então, foi 0 em maio, 0,31 em junho e 1,04 em julho. Quando nós vamos para o percentual de CDI, então 0 em maio, né, porque não pagou, 28% em junho, então muito abaixo do CDI, e 82% em julho. Quando nós vamos para a linha de baixo, que é Gross Up CDI, o que é Gross Up, pessoal? Basicamente é o seguinte, você tem um ativo que está pagando aqui 100%, só que ele é isento de imposto, é um exemplo aqui. Então, o Gross Up é como se ele tivesse imposto. Então, ele equivale a um 115, equivale a um 120 do CDI. Basicamente é isso. E quando nós vamos para essa linha Gross Up, nós vemos aqui que, mesmo com Gross Up, no mês de junho pagou 33,5% só do CDI, no mês de julho, 96% do CDI. Quando nós vamos para o acumulado do ano ali, o percentual de CDI paga 48,46%, então muito abaixo do que está sendo o CDI nesse ano, CDI de 15% e a rentabilidade lá embaixo. E, ao mesmo tempo, o percentual Gross Up, 57%, mesmo com o imposto, ficaria abaixo. Bom, pessoal, no geral é isso. Eu quero conversar com você, vou deixar meu contato aqui embaixo, tá? Para que você me chame, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre como trazer esse dividendo para impulsionar, seja dentro do Kijane ou fora do Kijane. Vamos conversar um pouquinho mais. E outro ponto, eu pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu comentário. Se você tem hoje o fundo no portfólio, se você está buscando sair dele, como que está para você nesse momento.